Neymar poderá ser novidade nos amistosos da seleção brasileira. Mbappé pode perder a Copa do Mundo e elenco do Flamengo se volta contra José Botto. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quinta-feira do Boletim Viner. Antes de iniciarmos com as notícias dessa edição do Boletim Viner, eu queria agradecer demais a cada um de vocês pela companhia e pelo apoio nas edições diárias do Boletim Viner. Esse foi um quadro iniciado no final do ano passado e que vocês têm apoiado e curtido bastante. Então, muito obrigado a cada um que diariamente está aqui acompanhando esse quadro, porque eu também estou curtindo muito fazer. Palmeiras larga na frente. Iniciaremos a edição dessa quinta-feira, dia 5 de março do Boletim Viner, falando sobre a partida de ida da final do Campeonato Paulista. Ontem o Palmeiras recebeu na Arena Barueri a equipe do Novo Horizontino e venceu pelo placar de 1-0. O Palmeiras construiu a vantagem mínima com o gol de Flaco Lopes. Lembrando que nesse jogo o goleiro Carlos Miguel ainda defendeu uma penalidade. Agora, Palmeiras e Novo Horizontino fazem o jogo da volta no próximo domingo, com o mando do Novo Horizontino. Lembrando que nesse Paulistão, em Novo Horizonte, nenhum time venceu a equipe do Novo Horizontino. E o Palmeiras, inclusive, quando foi jogar lá, tomou uma goleada de 4-0. Com essa vantagem mínima, se o Novo Horizontino vencer por um gol de diferença, o título, a decisão, irá para os pênaltis. Eu acho que o Palmeiras acabou perdendo ontem uma boa oportunidade de tentar resolver logo no primeiro jogo. O Palmeiras até teve oportunidades de fazer 2-0 com o Alan, com o Kelvin, mas não converteu. E a impressão que eu fiquei acompanhando o jogo do Novo Horizontino ontem é de que eles estavam satisfeitos em perder apenas por 1-0, como se na visão deles 1-0 fosse um placar bem reversível. E eu concordo. Para o planejamento do Novo Horizontino, perder só de 1-0 na ida foi muito bom. Novo Horizontino define bicho. Antes mesmo da partida de ida ontem, o Novo Horizontino já havia definido o que faria com o bicho em caso de título. Bicho, no caso, a premiação, o dinheiro. A Federação Paulista pagará 5 milhões de reais para o campeão paulista desse ano. E o Novo Horizontino definiu, de acordo com a informação da ESPN, que desses 5 milhões vai tirar 2 milhões para que os jogadores dividam entre eles, claro, caso a equipe do interior seja campeã. Ou seja, além de jogar nesse próximo domingo pelo título paulista, o elenco do Novo Horizontino vai jogar também por uma bela grana. Imaginem aí você dividir 2 milhões de reais para um elenco de mais ou menos 20 jogadores. Já dá um prêmio, um bicho de 100 mil para cada um. Leila Pereira alfineta caso Felipe Luiz. Ontem, antes do início da partida entre Palmeiras e Novo Horizontino, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, acabou comentando a situação que aconteceu recentemente no Flamengo, em que o Flamengo, após uma goleada por 8-0 sobre o Madureira e após uma temporada vencedora, acabou demitindo o técnico Felipe Luiz durante a madrugada. A Leila trouxe a sua visão a respeito disso e comparou um pouquinho de como ela costuma agir com o Abel Ferreira no Palmeiras. Leila falou o seguinte: "Eu não gosto de ficar questionando ou dando opiniões a respeito de decisões de outros clubes. Eu decido no nosso clube, no Palmeiras. É a presidente que tem a última palavra sempre. É uma postura minha. Eu já vi vários clubes fazendo essas coisas. Acho uma falta de respeito absurda dispensar qualquer funcionário no calor dos acontecimentos. 1h da manhã, 2h da manhã. Isso nunca aconteceu aqui. Até porque nunca demiti e espero não demitir o nosso treinador. Ele continua, na minha opinião, o melhor treinador da história do Palmeiras. Mas, se acontecesse algum problema, eu jamais faria isso depois de um jogo. Custa esperar no dia seguinte? Esperar e conversar?" Com essa declaração, a Leila reforça que o Abel tem bastante tranquilidade para trabalhar no Palmeiras, o que é uma verdade. Prova disso é de que o Palmeiras renovou o contrato do Abel por mais 2 anos, mesmo depois de ele passar um 2025 sem títulos nenhum. E outro ponto que entra aqui. Não é que ela está criticando o fato de o Flamengo ter mandado o Felipe embora, mas da maneira como fizeram isso, especialmente na calada da madrugada. Eu concordo aqui com o que a Leila está falando a respeito do caso do Felipe, já falei para vocês que eu fui contrário a essa demissão. Agora,
ela dizer que ela nunca faria isso é complicado. Porque no futebol a gente sabe que o que a gente fala hoje, muito provavelmente não vale para amanhã. Ela pode dizer que nunca faria isso e daqui uma semana fazer exatamente o mesmo. Pode acontecer. Por isso que por muitas vezes no futebol é melhor você não se comprometer com determinadas coisas. E eu vou voltar a tocar mais ou menos nesse assunto em breve ainda nesse vídeo. Giro pelo mercado. Vamos agora às últimas atualizações do mercado da bola, começando pelo Rio de Janeiro, onde o Botafogo está contratando um jogador do São Paulo. Segundo informação do jornalista André Hernan, o Glorioso está fechando a contratação por empréstimo do zagueiro venezuelano Nahuel Ferrarese. O Ferrarese está chegando ao Botafogo por empréstimo até o final do ano, mas o Botafogo terá a opção de comprá-lo depois, se quiser. O valor estará fixado em 6 milhões de euros. Quanto a salário, o Botafogo vai ter que arcar com 100% dos vencimentos do defensor. Indo agora para o norte, o Remo tem um novo treinador. Após ter perdido para o Paysandu na partida de ida da final do estadual, o Remo mandou embora o Osório. E para a vaga do Osório, anunciaram agora a contratação de Léo Condé. Léo Condé assume o Remo com contrato até o final do ano e tem como missão inicial e principal permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que em 4 jogos até o momento da competição, o Remo não tem uma vitória sequer. E ainda nessa de treinador, aconteceu ontem o que todo mundo já imaginava. O Flamengo correu e anunciou a contratação do seu novo treinador após a demissão do Felipe Luiz. Chega à Gávea o português Leonardo Jardim, que estava livre no mercado desde o final do ano passado, quando havia pedido para sair do Cruzeiro. Leonardo Jardim, então, já chegou ao Flamengo, já comandou o seu primeiro treinamento e firmou contrato até o final de 2027. Jardim vai vingar no Flamengo? Nos últimos dias, quando eu comentei a respeito da saída do Felipe Luiz, vocês perceberam que eu me mostrei muito contrário até a maneira como o Flamengo, a diretoria, agiu em toda essa história. Porque eu não achava que fosse o momento para uma troca de treinador. Felipe vinha de um ano muito bom, um ano vitorioso, a temporada está apenas começando, então acho que o Flamengo quis arrumar a sarna para se coçar. Não concordei também com a maneira como fizeram isso. Ele comandou o time contra o Madureira, já estando demitido sem saber, porque de tarde o Flamengo já estava acertado com o Jardim. Só que o fato de eu não ter curtido como fizeram isso com o Felipe e também não concordar com a demissão, não significa que eu não ache que o trabalho do Jardim vai ser bom. Muito pelo contrário. Eu acho o Leonardo Jardim um ótimo treinador e eu acho que ele tem totais condições de fazer um baita trabalho no Flamengo. Eu gostei muito da campanha que ele fez com o Cruzeiro no ano passado. Vocês têm noção que o Cruzeiro, ele começou bem atrás do Palmeiras e do Flamengo na briga do Brasileiro e em determinado momento do campeonato lutou pelo título? O Cruzeiro, por um pênalti, não foi para a final da Copa do Brasil. O Cruzeiro tinha totais condições de ir para a final contra o Vasco e ser campeão. Não foi para a final porque o Gabigol perdeu aquele pênalti ali no detalhe contra o Corinthians, que o Hugo acabou defendendo. Ou seja, o trabalho do Leonardo Jardim no Cruzeiro foi um bom trabalho. Cruzeiro, um time que com ele dificilmente perdia, tinha um padrão de jogo. Vocês podem até perceber, comparar a mudança que aconteceu com a saída do Jardim e a chegada do Tite. O time do Cruzeiro hoje é outro. O Tite praticamente desmontou aquele time que estava encaixadinho em 2025. Com as peças que o Flamengo tem à disposição, que são peças de alto nível, e com a experiência que o Leonardo Jardim tem de futebol europeu, de futebol árabe, eu acho que ele pode sim fazer um trabalho muito bom. E o Flamengo vai continuar naturalmente sendo um favorito para todos os títulos que disputar na temporada. Agora eu queria levantar um outro ponto em relação ao Jardim, que é algo que eu estou vendo muitos torcedores do Cruzeiro comentarem a respeito. Quando o Leonardo Jardim estava de saída do Cruzeiro, ele disse uma coisa que eu já disse para vocês em mais de uma oportunidade, que é um erro no mundo do futebol. Quando ele estava de saída, ele disse que no Brasil treinaria apenas o Cruzeiro. E agora, 3 meses após essa declaração, ele aparece como técnico do Flamengo. Isso se assemelha muito ao que aconteceu no caso de John Arias, em que quando ele estava saindo do Fluminense, disse que no Brasil só jogaria no Fluminense e 6 meses depois foi anunciado como reforço do Palmeiras. Eu entendo a chateação dos torcedores cruzeirenses, até porque curtiram muito o trabalho dele, mas aqui eu reforço aquele mesmo recado em relação ao caso de John Arias.
Não acreditem no que jogadores disserem, no que treinadores disserem. Hoje eles dizem que só treinariam o seu time e só jogariam no seu time até para fazer uma média. Mas se futuramente aparece uma boa oportunidade, principalmente na questão financeira, eles vão abraçar. Então, a verdade no futebol, como eu falei no caso da declaração da Leila, ela pode não durar nem 24 horas. É muito complicado nesse sentido. Entendo a chateação dos torcedores e no caso do Leonardo Jardim e de qualquer outro jogador, treinador, o melhor é sempre você não se comprometer. Não se comprometa com algo que você não sabe se você vai conseguir cumprir. Elenco do Flamengo se volta contra Boto. Dando sequência ao assunto Flamengo, informação da jornalista Monique Danello, da TNT Sports, é de que o José Boto, diretor do Flamengo, se reuniu com o grupo de jogadores após a demissão do Felipe Luiz. E nessa reunião, o Boto quis criticar e culpar os jogadores pela queda do treinador, dizendo que eles haviam demitido o Felipe muito por conta dos jogadores, que não estavam mostrando serviço e que estavam mais preocupados com melhorar os seus contratos. Esse papo não pegou bem, porque ficou nítido para os jogadores que o Boto estava querendo tirar uma culpa que ele também tinha a respeito do caso do Felipe. Eu já falei para vocês nos outros vídeos que o que fizeram com ele foi crocodilagem. Então, mesmo que os jogadores tenham sim sua parcela por não terem começado bem a temporada, não dá para o Boto querer jogar 100% da responsabilidade só para eles, quando, para mim, a maior parcela está na conta do Boto e do BAP, presidente. Arsenal abre vantagem sobre o City. Partindo agora para o futebol europeu, ontem tivemos rodada da Premier League e com a rodada de ontem, o Arsenal agora abriu 7 pontos de vantagem sobre o Manchester City. O Arsenal enfrentou o Brighton fora de casa e venceu por 1-0 com o gol de Bukayo Saka, enquanto o Manchester City empatou em 2-2 em casa com o Nottingham Forest. O que isso significa? Que o City perdeu a oportunidade de seguir ali ponto a ponto com o Arsenal. O City tem um jogo a menos, é verdade, então ainda pode encurtar essa diferença para 4 pontos, mas é um passo atrás para o City, se você levar em consideração que há algumas rodadas o City estava a apenas 2 pontos. Como nós estamos caminhando para a reta final do campeonato, agora qualquer tropecinho pode fazer a diferença. Lembrando que Arsenal e Manchester City ainda se enfrentam nesse segundo turno, o que pode, obviamente, encurtar ainda mais a diferença. João Pedro anota hat-trick. Por muitas vezes aqui no Boletim Weiner, eu exalto quando o Endrick marca gol, quando o Vinícius Júnior marca gol, o Rafinha, e nada mais justo do que, em um ano de Copa, eu falar sobre um outro atacante brasileiro que está jogando muito bem nessa temporada no futebol europeu. E ele vem emendando uma sequência de jogos muito boa. O atacante João Pedro do Chelsea. Ele já tem sido convocado pelo Ancelotti nas últimas listas da seleção brasileira. E com o desempenho que ele vem tendo agora, nesses últimos jogos pelo Chelsea, eu acho que ele está praticamente garantindo a sua vaga para a lista agora do mês de março. E óbvio que isso dá mais força ainda, pensando na Copa do Mundo. O João Pedro, atacante do Chelsea, fez 3 gols ontem na vitória do Chelsea sobre o Aston Villa por 4-1 fora de casa pela Premier League. Só que ontem não foi um caso isolado, um único jogo em que o João Pedro jogou bem. Pegando a taxa de amostragem dos últimos 11 jogos do João, em 11 jogos ele marcou 10 gols e deu 2 assistências. E não é que são gols apenas em equipes fracas ou algo do tipo. Tem gol na Liga dos Campeões, tem gol na Premier League, tem gol em jogo de Copa. E chama a atenção o recurso que ele tem. Tem gol de cabeça, gol de cavadinha de esquerda, gol de fora da área de direita. É um jogador que está com repertório muito em alta. E isso, como eu disse, dá muita força para ele ser um dos centroavantes do Brasil para a Copa do Mundo. O momento do João é muito bom. Maguire condenado na Grécia. O zagueiro do Manchester United, Harry Maguire, foi condenado na Grécia por conta de um acontecimento de 2020. O que aconteceu? Em 2020, o Maguire estava na Grécia de férias com a sua família. Aconteceu uma confusão, rolou uma briga e a polícia foi chamada. Nessa confusão, a polícia acusou o Maguire de ter agredido oficiais, quando o Maguire alegou que estava apenas protegendo o seu irmão. Então a polícia alegou que o Maguire, além de querer agredir oficiais,
resistiu à prisão e tentou subornar as autoridades. Ele acabou sendo condenado na época, mas foi recorrendo. Ontem aconteceu a 5ª tentativa do seu julgamento. O tribunal o considerou culpado e lhe deu uma sentença de 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses. Só que não seria 15 meses preso, desde que ele se comprometesse a se manter longe de crimes. Ele vai recorrer novamente porque ele afirma que não fez nada de errado, não quer ter que pagar por nada. Mbappé pode perder a Copa. Uma notícia extremamente temida pelo povo francês vai ganhando força nas últimas horas na imprensa europeia. A possibilidade do principal jogador da França, o atacante e capitão da equipe Kylian Mbappé, não disputar a Copa do Mundo desse ano. Ou então, jogar a Copa, mas sem estar 100%. O próprio Real Madrid já confirmou que o Mbappé sofreu uma entorse no seu joelho e a imprensa francesa já vinha noticiando nas últimas semanas que o Mbappé, basicamente desde dezembro, está jogando no sacrifício, com dificuldade para arrancar, para poder apoiar. Só que agora ele está sentindo tanta dor no joelho que ele não tem condição mesmo de jogo e está afastado das atividades por tempo indeterminado. Só que a notícia que está amedrontando o povo francês foi noticiada pela cadena SER, lá da Espanha, que afirma que a lesão do Mbappé é pior do que parece. O jogador e o seu staff estão bastante preocupados com a sua lesão e eles têm nesse momento o seguinte posicionamento: o Mbappé só voltará a jogar pelo Real Madrid se ele estiver 101%. Ele não vai voltar estando 99, 98, porque ele não quer correr o risco de se prejudicar pelo Real Madrid e depois perder a Copa do Mundo pela França. Só relembrando que eu já havia falado em outros vídeos, num primeiro momento o caso do Mbappé não é cirúrgico. Mas se eles vão tentar se utilizar de um tratamento conservador, ele não pode jogar. Mbappé fora da Copa. Essa seria uma baixa importantíssima não só para a França, mas para o torneio. Até porque o Mbappé tem sido uma das caras da Copa do Mundo nessas últimas 2 edições. Foi campeão em uma final com gol na final, na de 2018, e depois foi vice em outra, com 3 gols na final. E claro que sem ele, a França perde muita força. O restante do time continua bom, mas não tem para onde a gente fugir. O Mbappé é o cara que decide. Neymar de volta à seleção. Quem tem acompanhado outros vídeos do canal já sabe que, num primeiro momento, para essa data FIFA de março, para os amistosos contra a França e Croácia, o técnico Carlo Ancelotti não contava com o Neymar. Ele iria avaliar o Neymar no mês de maio junto com a CBF para ver se o Neymar tinha condições físicas ou não de disputar a Copa do Mundo. Mas convocá-lo para os amistosos de março para a preparação não estava em cogitação até então. Só que agora a informação divulgada pelo portal do UOL é de que o Ancelotti mudou de ideia. Ele quer sim contar com o Neymar para os amistosos de março. Até a data da convocação, que será no dia 16 de março, Neymar tem 2 jogos pela frente. O Santos enfrentará o Mirassol e o Corinthians. O Ancelotti e a CBF vão fazer uma avaliação bem criteriosa do desempenho do Neymar nesses jogos, especialmente na parte física, e se eles verem que ele está apto, que ele está em condições, ele será convocado. Ele será convocado porque o Ancelotti entende que o Neymar pode agregar muito na seleção, até pensando na Copa, com a sua liderança, e o Ancelotti está acompanhando de perto também a situação de outras peças que ele tem no ataque. Ele está dando agora mais peso para uma possível convocação do Neymar, por conta da ruptura de LCA do Rodrigo, que só volta em 2027 e está fora da Copa do Mundo, e o Estevão também está fora dos últimos jogos do Chelsea. O Estevão não tem conseguido emendar a sequência de jogos por lesões, por às vezes ficar doente. Com isso, ele entende que o Neymar pode sim aparecer nessa próxima lista já. Então essa pode ser a primeira oportunidade de vermos o Neymar vestindo a camisa da seleção desde outubro de 2023, quando ele rompeu o ligamento do joelho em partida contra o Uruguai. Agora, eu queria saber de você nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Boletim Weiner. Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Lembrando que mais tarde, às 7 horas, eu tô de volta para mais um conteúdo para vocês. Porque vocês sabem, a máquina não pode parar. Então é isso, fiquem todos com Deus e até mais tarde. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!